Olá, muito bom dia. Chegou a nossa hora, o seu NA1 está no ar. É bom demais ter a sua companhia. Para alguns, uma sexta-feira de trabalho depois de um feriado. Para outros, a folga continua naquele famoso imprensado que a gente gosta, né? Bora então dar uma olhada no tempo. Neste momento, a gente dá uma olhada aqui no céu do Recife, área central da cidade para você. Nessa câmera do alto aqui da nossa antena, sede da TV Globo no bairro de Santo Amaro, a gente observa o céu aí com muitas nuvens, né? A previsão da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, é de tempo parcialmente nublado, uma chuva bem rapidinha e fraca, mas o tempo tá bom, tá dando praia hoje. E está chegando a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º. O prazo é 30 de novembro, mas este ano a data cai num domingo. E aí, como fica, hein? Tem outras dúvidas sobre esse pagamento? Manda mensagem pelo nosso canal Globo, o QR Code está na tela para você participar. A gente também vai falar sobre o processo do divórcio para casais que têm filhos pequenos. Como conversar sobre esse assunto com as crianças, hein? Uma psicóloga vai trazer orientações. Você também pode mandar sua dúvida sobre esse assunto para o nosso canal Globo. A Polícia Civil está investigando um caso de estupro dentro de uma escola em Olinda. Um professor foi preso. A vítima é uma aluna de 11 anos. A COP30 chega ao último dia em Belém com avanços ambientais para o Nordeste. Fim do ano e a brincadeira do amigo secreto bomba nas confraternizações. Aí sempre tem alguém que acaba ficando frustrado. Eu sou sincera, eu não gostei como é que a pessoa dá um presente horroroso. A pessoa não me deu presente, me deu o valor do presente e eu até brinquei. Eu me empolguei bastante para dar o presente à pessoa e quando eu abri era um pano de prato. Quem nunca passou por isso, né? Você vai conhecer também um projeto que tem transformado o tempo do percurso do ônibus numa viagem bem mais interessante. Tem ainda as dicas de diversão para o seu fim de semana com a nossa agenda cultural. Bora então, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h50. Muita gente já está aí, né? Calculando, planejando o que vai fazer com o 13º salário. Por lei, a primeira parte desse salário extra deve ser paga até o dia 30 de novembro. Mas a data este ano cai em um domingo. Bora ver então com Natália Dielu como fica? Paga antes, paga na segunda-feira. Como é que fica, hein, Natália? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Tem que pagar antes, no caso, na sexta-feira, dia 28. Eu estou aqui ao lado do Dr. Bruno Félix, advogado. Ele vai trazer algumas informações para a gente sobre o 13º. Doutor, fala para a gente sobre essa primeira parcela. Ela é um pouco mais cheia, né? Ela não tem descontos. Boa tarde para o senhor. Bom dia ainda. Bom dia a todos. Sim, Natália, essa primeira parcela é uma parcela que a gente diz que é uma parcela mais gorda, é uma parcela maior. Por quê? Porque ela não tem nenhum desconto, não pode sofrer nenhum desconto agora. Então, aquele trabalhador que ele vai receber o salário dele sem o desconto INSS e o imposto de renda, caso exista o desconto no salário dele. E como é que é feito esse cálculo, doutor? Porque tem gente que está trabalhando, que trabalhou o ano inteiro, mas tem gente que entrou ali na metade do ano. Esse cálculo, ele é proporcional? Sim, esse cálculo ele é sempre proporcional. Se esse trabalhador ele trabalhou desde o começo do ano, do mês de janeiro para cá, ele vai receber 50% daquele salário dele integral, tá certo? Vamos dar sempre um valor de R$2.000. Aquele trabalhador ele receberia agora R$1.000 sem nenhum desconto. Se aquele trabalhador trabalhou um único mês, ele vai receber proporcional ao único mês. Como seria feito isso? Ele pega o salário dele, divide por 12 meses, que seria o número de meses do ano, e multiplica pelo número de meses que ele trabalhou. Um mês, 1/12 do 13º salário. E se por acaso o empregador não pagar dentro desse prazo, né? Seria dia 30, mas cai no fim de semana, dia 28. O que é que pode acontecer? Esse empregador ele está sujeito ao pagamento de uma multa, que vai de R$170, podendo ser aumentada até em 1.000 vezes e revertido em favor da União. Esse trabalhador que não receber esse 13º salário dele, ele tem que primeiramente conversar
com o empregador dele, saber o real motivo por que não aconteceu isso. Caso mesmo assim persista esse atraso, ele procura o sindicato da categoria, ele procura o Ministério do Trabalho para fazer uma denúncia que é anônima, pedir para que haja uma fiscalização, um contato efetivo com o empregador para que ele regularize essa situação. Doutor, às vezes a pessoa vai entrar de férias e pede uma antecipação do 13º, né? Esse valor, ele é descontado agora, na primeira parcela ou na segunda parcela? É na segunda parcela. Essa primeira parcela é uma parcela cheia, tá certo? Mas lembrando bem, Natália, é que esse trabalhador, para ele receber essa antecipação dessas férias, essa opção ela tem que ser feita no começo do ano. Tá certo? Para que ele vai receber o 13º agora, ele não pode chegar para o empregador esse mês, o mês anterior, enfim, solicitar que seja pago, que haja uma antecipação desse 13º para as férias dele. Ele tem que ter solicitado no começo do ano. E a segunda parcela? A segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, tá certo? Essa parcela é uma parcela menor, uma parcela mais magrinha, já que ela incide os descontos ou eventuais antecipações. Mas até o dia 20 também tem que ser pago e com a mesma penalidade caso não haja o pagamento. Para trabalhador doméstico, trabalhadora doméstica, o cálculo já é feito na própria plataforma, o E-Social, o cálculo, né, do valor? Sim, a própria plataforma do E-Social, ela auxilia esse empregador no pagamento desse 13º e no cálculo. Ele coloca o período que aquele trabalhador ele está empregado, seja um mês, 2, 3, 4 ou os 12 meses, e a própria plataforma ela calcula com os descontos e sem os descontos. Obrigada, viu, doutor? A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Eu vou voltar ainda aqui no NE1 para falar de outros assuntos, mas a gente vai conversar ainda com o doutor Bruno Félix para falar de 13º. Então, quem quiser mandar alguma pergunta para a gente, pode enviar, apontar a tela do celular para o QR Code e enviar uma pergunta para o Canal Globo. A gente volta com você, Maristela. Isso, Natália. Aproveita o QR Code, faz a sua pergunta. Daqui a pouco, Natália Dielu está de volta. É um dinheirinho tão importante no fim do ano, né, para o trabalhador. Até já, Natália. Agora, a conversa é com quem está desmotivado no trabalho. Tudo parece mais difícil, cansativo. Já bateu por aí aquela vontade de jogar as coisas para o alto? Às vezes, é por causa da rotina puxada, da falta de reconhecimento. E quando o funcionário desanima, a empresa sente junto. Mas será que dá para virar esse jogo, manter o time motivado? Bruno Fontes traz essa resposta para a gente. Dá para recuperar aí esse ânimo, Bruno? Boa tarde. Oi, Mari. Boa tarde para você. Dá sim, né? Virar essa chave, até porque a gente está terminando o ano. E todo mundo quer, né, ter essa motivação, esse orgulho de trabalhar na empresa, no escritório em 2026. Inclusive, eu estou aqui no ambiente de escritório e daqui a pouco a gente tem tudo a ver com esse ambiente. E aí nós convidamos a Ana Cantarelli, que está aqui. Ela é especialista em desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas. E a gente estava conversando um pouco antes. Ana, muito obrigado por estar conosco. Como é que o chefe agora vai motivar um empregado que está desmotivado, está faltando, está com algum problema de saúde? Ele consegue? Tem alguma receita? Boa tarde. Oi, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maristela. Bom, não tem receita de bolo, né, Bruno? Mas tem disponibilidade. Veja, é importante que a gente saiba que no ambiente de trabalho a gente vai ter as pessoas que, no formato que elas próprias funcionam, então a motivação ela é uma motivação interna, mas o ambiente tem uma contribuição forte para isso. Então, um gestor que quer efetivamente trabalhar no processo de desenvolvimento e de estímulo desse colaborador precisa trazer isso como um ambiente mais propício. Então, tem ações dessa liderança que podem ajudar bastante nesse movimento. Essas ações podem o quê? Passar por um treinamento, uma conversa, mudar talvez de setor. O que é que acontece assim que você inclusive trabalha com essa área que você faz essa indicação? Veja, o exercício mais forte que eu digo de desenvolvimento de pessoas é o cotidiano, Bruno. Então, assim, você pode contratar o curso, você pode fazer o treinamento, mas às vezes aquilo fica naquele momento. 4 horas, 8 horas de treinamento, quando ele volta para a realidade organizacional dele, ele precisa de uma liderança que esteja todo o tempo com ele fazendo isso acontecer. Então, as pequenas conversas, o acolhimento, o
olhar para a pessoa para além da entrega que ela faz. É uma pessoa ali, muito mais do que um resultado concreto que ele entrega, aquela pessoa é uma pessoa que está por trás dali. Então, isso é um ponto muito importante. Escuta, feedback, acompanhamento das pessoas. O elogio, por exemplo. Elogio. Esse exercício do elogio, inclusive, eu digo que o elogio por si só, ele não motiva ninguém, mas ele ajuda a saber que você está sendo agradável naquilo ali. A coisa mais importante é você fazer um feedback para a pessoa concretamente, em cima daquilo que ele sabe fazer. Exemplo, Bruno, hoje, naquela atividade XPTO que você fez, naquela entrevista, você foi brilhante na condução. Por exemplo, essa agora. Por exemplo, essa agora. É isso. A ideia não é somente parabéns pelo trabalho. Eu não estou dizendo que um parabéns não é importante. Eu estou dizendo que ele não dá o tom do que a pessoa precisou melhorar. E a pessoa, para se sentir motivada, ela precisa saber exatamente aquilo que ela funcionou, o ponto que ela precisa melhorar. Só para eu finalizar, por exemplo, às vezes quando há uma comparação pode ser ruim? Normalmente a gente não faz isso mais com ninguém, né, minha gente? A comparação talvez seja uma das coisas piores que a gente tem no ambiente de trabalho. E a gente aprendeu a viver isso da comparação no ambiente, inclusive, familiar. Olha seu irmão, veja aquela criança. A gente faz muito isso, quase naturalmente. Então, a gente leva para o mundo corporativo o que pode ser, inclusive, start de algumas questões emocionais no ambiente de trabalho. Isso é bem perigoso. Ana, eu agradeço demais. É sempre muito bom conversar com você, que traz agradeço. Boas orientações aqui para a gente. Muito obrigada, Bruno. Maristela. E conversa boa, Bruno Fontes, para todo mundo aí se manter motivado no trabalho. E hoje teve feira de empreendedorismo numa escola que fica no bairro do IPSEP, na zona sul do Recife. Os estudantes puderam colocar em prática alguns conceitos importantes do mercado financeiro e vivenciaram os desafios de ter o próprio negócio. A variedade de produtos é grande. Porta-retratos, bolsas. As peças são exclusivas porque foram feitas à mão pelos alunos da educação infantil e ensino fundamental desta escola, no bairro do IPSEP, no Recife. Essa turma preparou pesos de porta em forma de joaninha e porquinhos de barro personalizados. Quando chega o cliente, o que é que vocês falam? A gente fala, o cliente pergunta quanto é que a gente pergunta, que a gente fala que é R$15. E aí pode ser que ele leve, pode ser que ele não leve. E quais são as formas de pagamento? Pix, eu acho que só. E dinheiro. Dona Zenaide, avó de uma das alunas, fez questão de comprar para incentivar o trabalho da criançada. Muito importante incentivar, empreender, renovar, né? Economia, né? A parte da economia, que é muito importante. A feira de empreendedorismo transforma em prática tudo que eles aprenderam em sala de aula: planejamento, criação e até a venda dos próprios produtos. A ideia é apresentar conceitos do mundo financeiro de um jeito simples, lúdico e muito divertido. É a gente passar para as crianças a importância, né, deles estarem economizando, eles também aprender a vender. Com isso, as crianças elas estão aprendendo a cada dia o valor de economizar, o valor do dinheiro, na verdade. Sandro é pai de um aluno e saiu cheio de sacolas. Tem tudo, né? Da alimentação, a pano de prato, pano de chão. O pano de chão aqui, inclusive, foi feito pelo meu filho, né? Davi, de 5 anos. Então, é assim, apoiar esse empreendimento desses pequenos, né, empreendedores. E é o futuro, né, das crianças aí. Muito importante, né, na educação inicial, né? Você ter essa educação financeira, essa visão de empreendedor, para que possa ser no futuro, quem sabe, né, um grande empresário, né? Bolsinhas de tecido e porta-chaves em formato de casa. Essa foi a escolha da turma de Isadora. Todas as coisas que a gente fez foi com muito amor e carinho. E tem um motivo especial, né? Porque vocês estão arrecadando esse dinheiro. Para onde vai esse dinheiro das vendas? O dinheiro das vendas seria para a gente fazer a nossa peça do final do ano, que é muito esperada, a peça do Menino Deus, que todos nós esperamos com muito carinho. E já que estamos no mês de novembro, quando o comércio costuma oferecer muitos descontos, a criançada também entrou no clima. Essa bolsinha aqui é 6 e essa casinha aqui é 8. Tá na Black Friday. É, Black Friday.
E se para vender precisa ser competitivo nos preços, é necessário também ser bom vendedor. Um bom vendedor tem que ter marketing, ser carismático, gente boa com os clientes e atrair pessoas. Aprenderam direitinho, hein? Bora falar de família, porque nem sempre tudo sai como a gente planeja, né? O casamento acaba, os filhos sentem a separação e chega o momento de uma conversa sobre essa nova fase. O difícil é saber por onde começar a falar. Mas Camila Torres está com uma psicóloga para ajudar quem está passando por isso. O jeito de conversar também muda a depender da idade, né, Camila? Boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você e vou logo adiantando, tá? Se vai ser mais ou menos difícil, depende muito da maturidade do casal, tá? Isso já foi tema de conversa antes da gente entrar ao vivo aqui com Tássia Queiroz, ela que é a psicóloga que vai ajudar a gente nisso. Ô, Tássia, fala pra gente, assim, da importância de adaptar a conversa para as idades diferentes das crianças, né? Às vezes uma menorzinha, às vezes uma maior, e ainda que sejam idades diferentes, é melhor que a conversa para explicar esse momento da separação seja feito com todo mundo junto, mesmo com idades diferentes? Boa tarde. Boa tarde. O ideal é sempre que essa conversa seja feita com os pais, os dois presentes, né? Se isso não puder acontecer, que seja pelo menos uma conversa, uma narrativa que seja igual, né? Que não exista discordância ali. As crianças menores, elas são muito mais concretas, então quanto mais previsibilidade a gente dá a ela, mais tranquila essa criança vai ficar, ou pelo menos menos ansiosa, menos tensa, né? É um momento muito sensível para todo mundo, independente se esse filho tem 3, 13 ou 23 anos, né? A separação dos pais é sempre um momento de muito sofrimento em uma família. A criança menor, ela precisa de um recado ali, de uma honestidade muito mais voltada para o concreto. Então, por exemplo, olha, filho, a gente agora vai morar em casas diferentes, mas a sua vida vai continuar igual, a sua rotina. O que é que vai ter de parecido ali? O que é que nós vamos manter? Vai manter isso, vai manter aquilo, vai manter a escola. O que é que vai mudar? Vai mudar isso, vai mudar aquilo, né? Deixar sempre claro para essas crianças que a culpa não é delas, porque isso é um pensamento que é muito comum da criança, do filho, quando os pais se separam, né? Como se eles achassem que eles não foram bons o suficiente para fazer com que essa relação permaneça. Então, tudo isso precisa ser dito e, a depender da idade, ao nível de concretude ali ou simbólico, a gente pode ir explicando e adaptando. Eu vou pedir para a Tássia continuar aqui com a gente e aproveitar que o QR Code está na tela para pedir para que você mande a sua pergunta, porque eu sei que esse é um tema, Maristela, que mexe muito com os lares, né? Então, você que está nos assistindo, aproveita para mandar a tua pergunta, que na nossa próxima participação eu peço aqui para a Tássia responder. Maristela. Perfeito, Camila. Até já. E a seguir, os detalhes da COP30. O NE1 volta em instantes. Meio-dia e 9, hoje é oficialmente o último dia da COP30. Durante 15 dias, Belém foi a capital federal do país e recebeu pessoas do mundo todo para pensar um mundo melhor, para criar estratégias para o futuro. A gente acompanhou tudo daqui com Gustavo Ferreira e Fátima Teles. E eles chegam agora para contar como está sendo esse último dia de conferência. Boa tarde para você do Nordeste. Estamos falando ao vivo de Belém do Pará, a capital da COP30. Mas para começar mesmo, é preciso pegar ônibus. Essa é a recomendação das Nações Unidas. A Marcha Global pelo Clima fez parte da programação da Cúpula dos Povos. A gente tem imagens dessa barqueata. Que a gente quer o mínimo, que é o direito ao futuro. Levar voz para todos os jovens que não têm a oportunidade de estar aqui. Não tem como discutir clima sem discutir produção de alimento. Esse momento aqui é importante para que a gente possa fortalecer as pautas
e dizer para o mundo que existimos. Boa tarde, Nordeste. Com imagens de Fátima Teles, eu sou Gustavo Ferreira e nós estamos ao vivo em Belém do Pará. Foi assim nas últimas 2 semanas e não seria diferente hoje, 21 de novembro, último dia da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Nós estamos no lugar que você já conhece, é o Parque da Cidade, a maior das obras construídas para essa COP, quase R$1 bilhão. Eu vou pedir para a Fátima Teles mostrar agora um pouco da movimentação nessa que é a área das decisões, a área das deliberações, a Zona Azul. Agora, tem muita gente passando por aqui, entrando e saindo das salas de reunião, das plenárias, muitos colegas da imprensa ali também se posicionando, já trabalhando para informar o mundo inteiro sobre essa COP, que ontem viveu um episódio difícil. Ontem todos passamos por um susto. A gente tem as imagens de um incêndio por volta das 2 da tarde. Esse incêndio destruiu um estande no pavilhão das delegações, no pavilhão dos países. Ninguém se feriu, algumas pessoas foram hospitalizadas, foram receber atendimento por inalar fumaça, mas está todo mundo bem, ninguém se machucou. Ontem mesmo o movimento na Zona Azul foi liberado, mas as reuniões foram interrompidas por 6 horas e por isso hoje a expectativa é de que todos os negociadores, os ministros já trabalhem para que ainda no fim dessa sexta-feira saia o resultado da COP. Os rascunhos dos textos do Acordo de Belém, do Pacote de Belém, já estão sendo bastante questionados por especialistas, por ambientalistas, por não trazerem pontos importantes, como o combustível fóssil zero, né, que é uma das grandes metas, e também o tal do mapa do caminho, que o governo federal disse que queria implementar nessa COP aqui de Belém. Mas nem o incêndio, nem as discussões, nem essas incertezas tiram um brilho da COP, um momento histórico que foi para o mundo, para Belém também, e importante para o Nordeste. Nós ouvimos agora há pouco um representante do consórcio Nordeste, né, que junta os 9 governadores da região, e ele fez uma avaliação positiva da nossa região nessa COP30. Vamos ver. O consórcio Nordeste, através da representação dos 9 estados, veio para a COP para apresentar uma proposta de desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. Nós apresentamos um plano Brasil-Nordeste Transformação Ecológica, um plano de desenvolvimento econômico que inclui também justiça social e sustentabilidade, na perspectiva de que nós, enquanto região do mundo com grande potencial para a transição energética, temos também um desafio socioambiental para enfrentar e temos muito a contribuir nesse processo das mudanças climáticas. Aqui nós debatimos diversos temas, tivemos presença no nosso espaço, na Green Zone, de ministros, de autoridades, da sociedade civil organizada, dos estados. Fizemos um debate profundo sobre diversos temas, como bioeconomia, transição ecológica, justiça climática e adaptação, resiliência. Tivemos intensas articulações políticas e institucionais. Fizemos diálogos com o BID, com o Banco Mundial, a perspectiva é que possamos avançar nesse processo de financiamento da transição energética, mas também garantindo sustentabilidade e justiça climática, justiça social para as comunidades que são atingidas pelo processo de desertificação e pela transição energética. Além, claro, dos debates entre os negociadores, entre os pesquisadores, os especialistas, o que faz uma COP ter sentido é o povo, é a gente, somos nós que estamos aqui, essas 50 mil pessoas que vieram a Belém para essa conferência. E nós, claro, fomos ouvir algumas dessas pessoas, estudantes, jornalistas, trabalhadores aqui do Parque da Cidade, que contaram para a gente o que eles vão levar da COP30. Vamos ver o que eles disseram. A gente que não tem tanta oportunidade de viajar para fora e ver que são pessoas como nós, né? Muito diferente a gente ver outras pessoas de outros países, a gente conhece eles porque a gente trabalha atendendo eles. Isso é uma experiência muito boa, porque eu aqui em Belém, eu sou nascida e criada aqui, então eu nunca imaginei que eu passaria por isso, entendeu? As pessoas estão se encontrando em todos os lugares, estão dançando, estão comendo, estão conversando, tudo misturado ao mesmo tempo. Conversas difíceis, conversas importantes, em meio à construção de relações, sabe? Não só dentro das salas. Então, uma energia incrível. Saio super renovada, super cheia de garra, de vontade de
fazer tudo que a gente tem para fazer. Eu me senti inspirado por todas as pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes culturas, se unindo e às vezes protestando, às vezes discutindo para ter um mundo melhor. Essa foi a melhor COP de todos os tempos, porque acho que os debates estão sendo ainda nessa reta final de alto nível. Vou levar a esperança e a certeza que a gente fez o nosso melhor e no melhor lugar que poderia acontecer, que foi Belém do Pará. Preciso dar um relato pessoal, ouvindo essas falas, né, do que as pessoas vão levar da COP. Eu sou de Belém do Pará e, para mim, ver a cidade viva desse jeito, com muitos espaços novos espalhados pelo centro, muitos espaços reformados também e muita gente passeando, vozes do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro passeando por aqui. Para quem é belenense, é de encher de orgulho, é de encher de alegria. E estar aqui nesse momento que foi histórico, não só para Belém, mas para o Pará, para o Brasil e para o planeta também, é importante, é algo que a gente vai levar para sempre. Vou pedir para a Fátima Teles mostrar mais um pouco da movimentação por aqui. Agora a gente está na hora do almoço, né? Muitas pessoas estão nos intervalos das reuniões, 12h e 17 minutos. Daqui a pouco elas voltam para as salas para terminar, de fato, esse acordo de Belém, esse pacote de Belém, para que essas soluções criadas aqui sejam de fato implementadas. A grande esperança dos especialistas é essa. Está todo mundo aqui esperando soluções. Esse que foi o momento de avaliação do Acordo de Paris. Nós não alcançamos o que foi estipulado no Acordo de Paris. A temperatura do planeta já superou 1,5 graus e essa é uma das grandes críticas dos especialistas, ambientalistas também, a falta de ambição do que está sendo desenhado aqui. Mas nós vimos que para o Nordeste essa COP foi muito produtiva, né? Vários fundos de investimento surgiram, vários aportes de bancos, do governo federal, de outros parceiros. E o mais importante é que as comunidades se uniram para criar os seus próprios fundos de financiamento. Os indígenas, os quilombolas, todo mundo aqui se juntou para fazer uma COP histórica. E é com essas informações e com essas imagens que eu agradeço a você pela companhia, por estar junto com a gente ao longo dessas 2 semanas em todos os telejornais e ao vivo aqui na sua hora do almoço. Fátima Teles e eu agradecemos do fundo do coração. A gente se vê numa próxima. Essa foi a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, ao vivo de Belém do Pará. NE1 de volta e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. O professor suspeito de estuprar uma aluna de 11 anos. O homem foi preso ontem à noite. Os detalhes desse caso estão no G1 Pernambuco. De acordo com informações da família da criança, o crime teria acontecido durante o recreio, dentro de uma escola municipal em Jardim Brasil, Olinda. A família contou à polícia que o abuso teria acontecido no mês de agosto. Mas a menina só teve coragem de contar à mãe nesta semana. A família registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira, mas ontem os parentes da menina estiveram novamente na delegacia e contaram que o professor teria enviado uma mensagem com um conteúdo amoroso para a criança, por meio das redes sociais. A partir disso, a polícia foi às ruas. Estas imagens enviadas à TV Globo mostram o momento em que o professor chega à delegacia. Uma equipe policial realizou buscas e prendeu o professor numa oficina mecânica da cidade. O professor foi autuado em flagrante na Delegacia da Mulher de Olinda. A criança foi levada a um instituto de medicina legal. Ela passou por exame para comprovar se houve o crime. A Secretaria de Educação de Olinda informou que o professor integra a rede municipal de ensino desde fevereiro deste ano e está preventivamente afastado das atividades para a apuração das graves acusações feitas contra ele e que ainda hoje vai publicar uma portaria nomeando uma comissão de investigação administrativa sobre o caso. A secretaria disse ainda que vai acolher a família no núcleo de apoio psicopedagógico. E no Recife, a Polícia Federal fez uma operação contra o abuso sexual infantil. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos bairros de Campo Grande e Ilha de Joana Bezerra. A PF apreendeu computadores, celulares e mídias, onde podem estar armazenados vídeos e imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes. O material foi encaminhado para a perícia. Durante a operação, um homem de 46 anos, que é ator e produtor de eventos,
foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico de abuso sexual infantil. Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebida alcoólica adulterada. Natália Dielu traz os detalhes para a gente. Natália. Maristela, infelizmente, os casos por intoxicação por metanol continuam sendo confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um boletim confirmando 3 novos casos. Com isso, subiu para 8, o número de confirmações de intoxicação por metanol, por ingestão de bebida alcoólica aqui em Pernambuco. Esses 3 casos que foram confirmados há pouco foram de 2 pessoas de Petrolina, no sertão do estado. Uma delas recebeu alta e a outra morreu. E o outro, a terceira pessoa confirmada pela Secretaria de Saúde de Pernambuco como tendo se intoxicado por metanol, é de São Bento do Una, no Agreste. Essa pessoa segue internada. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Essas confirmações, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, foram feitas depois que essas amostras foram analisadas pela Polícia Científica, E com isso, os números que a gente está sempre trazendo aqui no NA1, sobre o metanol, ficam o seguinte aqui em Pernambuco. Total de notificações, 107, casos descartados, 90 e casos confirmados, 8. A Secretaria de Defesa Social informou também que esses casos que foram confirmados agora, por último, em São Bento do Una e Petrolina, estão sendo investigados pelas delegacias dos municípios, de Petrolina e de São Bento do Una. A gente continua, então, acompanhando essas atualizações da Secretaria Estadual de Saúde. A gente volta com você, Maristela. Obrigada, Natália, pelas informações. A retirada das tarifas de alguns produtos exportados para os Estados Unidos é o destaque do JH desta sexta-feira. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje você vai ver imagens impressionantes no Brasil e no mundo. Em Dubai, um caça indiano caiu durante um show aéreo. O piloto morreu. Inundações no Vietnã já mataram mais de 40 pessoas. Os temporais ameaçam as plantações de café. E aqui no Brasil, cenas de selvageria depois do clássico Corinthians e São Paulo, no centro da capital paulista. Com pedaços de pau, barras de ferro e fogos de artifício, eles provocaram pânico e tensão entre os moradores. E as repercussões da retirada do tarifaço de 40% sobre parte dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Produtores de café e carne, por exemplo, comemoraram, mas as indústrias de máquinas e calçados ainda sofrem com as tarifas e querem que as negociações com os americanos avancem. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Hoje pela manhã, uma parte do primeiro grupo de estudantes do programa Ganhe o Mundo deste ano embarcou para o Canadá. Foram 75 estudantes hoje e outros 44 viajam amanhã. Ao todo, 119 alunos seguem viagem e vão passar 4 meses e meio aperfeiçoando o inglês. A previsão é de que, até janeiro de 2026, 700 estudantes participem do programa de intercâmbio no Canadá. Eles recebem do governo de Pernambuco acomodação, seguro-saúde, uma mala de viagem e uma bolsa mensal de R$ 1.620. Então, boa viagem e que a experiência seja linda e de muito aprendizado para vocês. E o NA1 de hoje está falando sobre o divórcio e como ficam os filhos pequenos durante esse processo. Camila Torres está de volta para conversar com a gente sobre esse assunto, porque chegaram perguntas pelo nosso canal Globo, Camila, muitas delas falando sobre alienação parental. Quando fica naquele jogo de quem é o culpado, colocando a criança ou contra o pai, contra a mãe. Enfim, eu estou aqui com Tássia Queiroz, ela que é psicóloga e está ajudando a gente a refletir sobre esse tema. Tássia, veja, Jaqueline mandou uma pergunta. Ela diz assim, quando a mãe não aceita a separação e vem fazendo alienação parental com os filhos, dificultando o pai de ver os filhos, o que deve ser feito? Isso é interessante porque é o que acontece na grande maioria dos casos, inclusive.
esse conflito, né? Você repassar para a criança as suas mágoas, os conflitos que existiram ali, tá falando sobre traições. O ideal é sempre que a presença do pai ou da mãe sejam totalmente liberados, salvo em situações que, de fato, aquela presença represente um risco para a criança, né? A alienação, o que é que acontece? Muitos pais colocam o filho nessa triangulação. Então, eles começam a colocar, por exemplo, o filho ali como alguém que vai ficar passando recadinho, ou fica falando sobre as mágoas deles para os filhos. E isso gera marcas muito profundas na vida dessa criança. Então, quanto mais a gente faz isso, pior vai ser esse processo de adaptação. Imagine, por exemplo, que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo emocionalmente você ter 2 casas do que você viver constantemente em um ambiente de estresse crônico, do que você viver em uma guerra fria. Agora, a partir do momento que essa separação existe e esse modus operandi continua existindo, o adoecimento, ele é certo. Inclusive, é importante que os outros parentes estejam conscientes da responsabilidade que eles têm com o emocional das crianças numa situação como essa, né, Tássia? Isso, principalmente porque as figuras parentais, elas precisam ser preservadas, né? Então, esse pai e essa mãe, eles nunca deixarão de ser pai e mãe dessa criança. Agora, as marcas que ficarão através da percepção que foi passada para aquela criança, naquele momento de uma impulsividade, de uma raiva, depois aquilo vai passar para o pai e para a mãe, mas vai ficar para o filho. E não tem nada mais doloroso para um pai e para uma mãe do que você saber que você é responsável pela infelicidade do seu filho, né? Então, o ideal é sempre os pais procurarem tratamento para que eles consigam manejar isso, para que eles trabalhem em si essas angústias antes de estar repassando isso para o filho. Sobre o sofrimento passar ou não, né, Tássia? Deixa eu aproveitar para fazer aqui a consideração de Marcelo. Ele mandou mensagem falando que já se divorciou há 9 anos, a filha ficou depressiva, tomou remédio por 3 anos, hoje ela está melhor, mas ainda tem gatilhos. Enfim, Marcelo, ele quer saber se é possível que, com o tempo, os filhos passem pela fase difícil ali do divórcio dos pais e consigam seguir a vida com mais saúde, digamos assim. Os filhos enxergam a vida conforme os olhos do pai, dos pais, né? Então, veja, se os pais conseguem enxergar aquilo não como um desastre, mas como uma nova situação, eles vão conseguir gerar um manejo nessa criança, que ela vai conseguir. Muitas crianças, inclusive, passam por isso, e embora o sofrimento, elas conseguem desenvolver uma capacidade de resiliência muito maior do que outras que não passaram por isso. Mas, se passou um mês ali dessa fase e você começa a perceber sintomas, sei lá, de isolamento, discursos como se fosse um sentimento de culpa, muita tristeza, um medo de ficar sozinha, muita sensação assim como se tudo ela tivesse uma revivência de abandono ou até de comportamentos, por exemplo, sei lá, de autolesivos, essa criança, criança, adolescente, não importa, ela precisa de um acompanhamento para poder superar isso, senão é mais difícil. Tássia, muito obrigada pelas considerações. Tássia também tinha me dito que é importante dividir com a escola, tá? Esse momento, pessoal. E encerro a nossa participação voltando ao comentário inicial, Maristela. O divórcio ele vai ser mais ou menos difícil para os filhos, dependendo da maturidade dos pais. Com você. Uma conversa sempre delicada, mas com orientação, tudo vai sair bem nessa nova fase, né, Camila? E quem trabalha em um lugar climatizado e divide o espaço com outras pessoas, provavelmente já deve ter disputado o controle do ar-condicionado. Sempre tem aquele que sente mais frio com o ar no máximo e o outro que transpira com o ar no mínimo. A gente volta a conversar com o Bruno Fontes para entender como fica a nossa saúde nesses lugares, né? Especialmente quando tem essas mudanças de temperatura e quase que essa briga entre os colegas, né, Bruno? Bora resolver isso? Mário, eu estava rindo aqui, eu estou no 20º andar de um escritório aqui de advocacia em Boa Viagem, no Pina. E assim, era uma briga, as meninas falando, a briga por esse controle, inclusive elas escondem às vezes. E aqui o João está na berlinda, porque todo mundo está dizendo que ele só gosta do frio. Gente, boa tarde para vocês.
Se eu perguntar assim, João pode ficar com o controle? Não pode. Por que, João? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, Bruno. Na verdade, aqui a gente é uma briga muito grande, porque eu sou o calorento da história e tem uma patotinha grande aqui de frientas, né? E aí, no início foi bem difícil, assim, essa questão do controle, é meu, mas hoje está bem tranquilo. O diálogo da gente está bem tranquilo. Bem tranquilo. O clima é bom, mas não é o clima de temperatura. Não. É. Você estava dizendo que às vezes vocês brigam mesmo, né? A gente briga mesmo. Como é seu nome? Marina. A gente chega a esconder até o controle, exatamente para ele não pegar e não deixar mais frio. Funciona? Funciona. Às vezes ele pega, ele consegue achar, né? Mas... Isabela controla, né? Isabela controla. Isabela Lins é advogada. Venha cá, por favor. Isabela, você dá sempre razão aqui para as meninas, para João, para os clientes. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Eu sou suspeita para falar porque eu sou friorenta. Mas, assim, de fato, a gente recebe muito cliente. Então, o clima ele precisa estar, pelo menos, no ambiente. E aí, o que a gente faz? A gente vai conversando. Se está muito frio demais, a gente diz, João, por favor, vamos colocar pelo menos no 20. Não vamos deixar no 18, não. Mas, João, tá certo. Hoje em dia, nosso diálogo ele é super bom. A gente vai tentando equilibrar. Já chegaram no equilíbrio. Talvez vocês ganhem aqui um aliado. Doutor Diego Lima, pneumologista, está aqui conosco. Doutor Diego, muito obrigado, o senhor está conosco aqui. O que é que acontece? Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, estou ficando doente por causa do ar-condicionado. De fato, pode ter algum problema de saúde? Boa tarde, Bruno. Obrigado pelo convite. Veja, o ar-condicionado ele é um instrumento aí de conforto, sobretudo na nossa região, uma região muito quente. Mas o que é que a gente que é preciso deixar muito claro? Nossos brônquios, né, que são esses canos que levam o ar de fora para dentro do nosso pulmão, eles não gostam de ar gelado e de ar seco. Quando a gente fala de ar gelado, o que a gente vê é que o próprio nariz, o nosso nariz, uma das funções dele é umidificar o ar que a gente respira, que a gente inspira, e aquecer também, para que ele chegue de maneira mais confortável no nosso pulmão. Então, quando a gente tem um ar-condicionado ali abaixo de 20 graus, ou uma temperatura abaixo de 20 graus, a gente pode realmente fazer com que os nossos brônquios sofram um pouco, sobretudo em pacientes asmáticos, às vezes pacientes portadores de rinite, né? Então, esses pacientes, eles parecem sofrer mais com temperaturas mais baixas no ar-condicionado. A gente não pode dizer que o ar-condicionado faz as pessoas virarem asmáticas ou terem rinite, mas o ar-condicionado na temperatura muito baixa pode sim deflagrar alguns sintomas dessas doenças. Esse choque de temperatura, eu estou aqui com vocês, aí chega então, vai almoçar, chega então no carro, está um calor danado, também é ruim isso. Isso, porque como eu disse, né, o epitélio, a mucosa que reveste o brônquio, ele sente essa temperatura. Então, se a gente sai de um lugar muito quente e entra no muito frio, isso faz com que o nosso brônquio reaja. Às vezes, a reação é tosse, né, porque o brônquio ele contrai, então isso pode causar tosse, crises de tosse, deflagrar uma descompensação da asma. Tem que se hidratar mais, doutor? Sem dúvida. Uma outra questão que o ar-condicionado faz, a despeito de trazer um conforto para a gente, é ressecar as mucosas, né? Então, o ar-condicionado, o condicionador de ar, ele reduz a umidade do ambiente em que ele está ligado. Então, não é incomum alguém que dorme a noite toda com ar-condicionado, acordar com o nariz seco, a boca seca, porque a umidade ela é reduzida com o ar-condicionado ligado. Então, hidratar, ficar sempre hidratado e limpar as narinas, né, com soro fisiológico, manter os filtros limpos do ar-condicionado sempre muito importante. Para não ter problemas. Doutor Diego, muito obrigado, Diego Lima. Olha, então o controle vai ficar aí e vocês chegaram a um acordo. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigado. Eu volto com você, Maristela. Obrigada, Bruno. Obrigada também a toda a turma que está por aí. Agora, 12h38, bora conversar mais uma vez com Natália Dielu sobre o pagamento da primeira parcela do 13º. Chegaram perguntas pelo nosso canal Globo, né, Natália? Muitas perguntas, Maristela, choveu de pergunta, todo mundo querendo saber sobre o 13º. A gente está aqui ao lado do doutor Bruno Félix, advogado, vai responder essas perguntas para a gente. Vamos começar com a pergunta de Israel, doutor. Quem trabalha por contrato tem direito a receber? Não, Natália, mais uma vez, bom dia. A não ser que o contrato dele preveja uma 13ª remuneração, um 13º pagamento, ele teria direito, mas, a princípio, somente trabalhadores com carteira assinada.
Ruth Barros, estou de licença maternidade. Eu tenho direito a receber o 13º? Sim, pelo período que ela ficou, pelo período que ela trabalhou na empresa até ela se afastar para entrar no gozo da licença maternidade dela. Tem também pergunta aqui de Maria Célia. Gostaria de saber por que a primeira parcela saiu menor do que no ano passado. Provavelmente, Natália, aí ocorreu algum erro da empresa, porque o salário ele não pode ser reduzido. Se ela trabalha na mesma empresa e ela receber remuneração, pelo contrário, esse salário ele aumenta, via de regra, pelas categorias, pelas convenções coletivas, ela prevê um aumento. Então, se ela recebeu menos, ocorreu algum erro aí, é bom ela entrar em contato com o RH e, se persistir, procurar o sindicato, o Ministério do Trabalho, para que haja uma denúncia para corrigir esse erro aí. Vamos lá com Thaís Fernandes. Ela perguntou para a gente, a empresa que trabalho só paga no 5º dia útil do mês. Como fica a primeira parcela do 10º? A regra é a mesma, ela tem que pagar esse 13º até o dia 28, que é o último dia útil do mês de novembro. Não importa se a remuneração só vem no 5º dia útil, né? Exato, perfeito. A regra para o 13º, ele paga o 13º até o dia 28 e o salário ele paga no 5º dia útil. Leandro, o valor do 10º já vem com o aumento do dissídio? Sim, o 13º salário ele tem que ser pago com todos os valores inerentes, inclusive com o aumento do dissídio. Silvia Soares disse para a gente o seguinte, estou afastada há 1 ano pelo INSS, tenho direito a receber o 13º? Se ele se afastou no ano de 2025, a empresa é obrigatória a pagar o 13º salário dele pelo período que ele trabalhou. O período que ele ficou afastado, quem vai ser responsável pelo pagamento desse 13º proporcional é o INSS. Passando um carro de som por aqui, mas deu para ouvir bem o doutor. Luiz José da Silva disse, o funcionário que trabalha na empresa e não tem ainda carteira assinada tem direito a receber o 10º? Tá errado aí, né, doutor? Primeiramente, você não tem que estar trabalhando sem carteira assinada, você tem que trabalhar com carteira assinada. Mas sim, ele tem direito sim, Natália. É um erro da empresa, a empresa tem que pagar o 13º, tem que pagar o 13º e assinar a carteira dele. Verdade. Verônica, quem se aposentou em julho de 2025, o 13º vem integral ou com desconto? Aposentadoria por tempo de trabalho na iniciativa privada. Vamos lá de maneira objetiva. Se ela continuou trabalhando, a empresa obrigatoriamente tem que pagar o 13º dela, a primeira parcela agora. Se ela saiu, a empresa deveria ter pago a ela quando ela se aposentou. E o período que ela está aposentada, após a aposentadoria dela, quem paga essa primeira parcela do 13º é o INSS, que eu acredito que já tenha sido pago, inclusive, no começo do ano. Doutor Edson José perguntou se jovem aprendiz tem direito ao 13º. Notícia boa, mas tem sim, o jovem aprendiz ele tem direito sim, porque é uma modalidade contratual prevista na CLT. Tem outra aqui, Rosivânia. Tem uma pergunta aqui que chegou para mim aqui no meu ouvido. Se estagiário também tem direito? Não, o estagiário não tem direito ao 13º salário. Infelizmente, é a remuneração dele ao longo do contrato mesmo. Agora, a Rosivânia disse que trabalha 2 vezes na semana sem vínculo empregatício. Teria direito ao 10º ou algum valor? Não, ela não tem direito ao 13º salário porque ela não tem um vínculo. Para ter a modalidade aí do 13º salário, ela teria que ter o vínculo de 2 dias. A princípio, não tem vínculo, não teria direito ao 13º salário. Júlia Veras, estou afastada do trabalho aguardando uma perícia do INSS. Caso o meu benefício seja negado, quem paga o meu 10º são os meus patrões? Sim, esse trabalhador, quando ele é afastado, quem tem que, até ele efetivamente entrar no gozo do benefício, quem arca com essa remuneração, quem arca com todos os custos do contrato é o empregador. Então, até ela entrar no benefício, se é possível de maneira negativa, ela quem arca com isso, inclusive com o pagamento do 13º, é o empregador dela. Só para fechar rapidinho, uma pessoa disse aqui, a empresa que trabalha só paga o 13º no dia 20, isso é correto? Não, não é correto. Ela tem que pagar até o último dia do mês de novembro, aí, o último que é o dia 28 de novembro. Obrigada, doutor Bruno Félix, e obrigada para todo mundo que participou. Foram muitas perguntas, espero que a gente tenha respondido, trazido essas questões tão importantes, esse dinheiro que é tão esperado por todo mundo. A gente volta com você, Maristela. Sem dúvida, ajudou muita gente tirando aí todas essas dúvidas, Natália. Obrigada, agradeço também a disponibilidade do doutor Bruno. E chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou do NE1.
Passando aqui para fazer um convite muito especial. Sexta-feira agora, a partir das 19 horas, no Sextou na Arena. Dan Alves, aquele pagode romântico diferenciado. Tô passando aqui para convidar vocês para estar juntinho com a gente, sexta-feira agora, no Sextou do 100% Brasil, viu? Eu sou Júnior Viegas, estou aqui para lhe convidar para o espetáculo O Dono da Rua, inspirado no poema O Bicho, de Manuel Bandeira, às 4h30 da tarde na Praça do Diário. Quero te convidar hoje para, a partir das 21 horas, na Sala de Reboco, você vir com a gente e curtir muito forró. Olá, eu sou Alex Nader e estou aqui para fazer um convite. Eu estou na Caixa Cultural Recife com o espetáculo Para Meu Amigo Branco. Você pode assistir a gente hoje e amanhã e também semana que vem, de 27 a 29, sempre às 8 da noite. Samba de Jorge chega à 30ª edição especial. Então, nesse sábado, dia 22, a gente tem um encontro marcado lá no Bar do Amparo, em Olinda. Olá, meu nome é Vicky Drey e eu quero convidar a todos para a minha nova exposição individual Algoritmo de Papel, que vai acontecer sábado agora, dia 22, às 16 horas, aqui na Galeria Raiz. Olá pessoal, meu nome é João Paulo Albertin. Neste sábado, a partir das 18 horas, estaremos na calçada da Pramoí, no bairro de Setúbal, fazendo o melhor da música popular brasileira com cavaquinho, bandolim e violão. E aí minha turma do Recife, Lipe Luceno, professor, passando para dizer que dia 22, agora sabadão, vai ter Luan Santana na tour ao vivo na Lua e eu sou a atração confirmada. E a gente tá aqui para convidar vocês para o terceiro baile Noite e Dia do Cariri Olindense. Tudo vai acontecer no Largo do Guadalupe, aberto e gratuito dia 22 de novembro. Oi gente, eu me chamo Helena Cristina e estou aqui para convidar todos vocês para mais um Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, que vai acontecer neste sábado, dia 22 de novembro, a partir das 15 horas na Torre Malakoff. Olá pessoal, eu sou Carol Levi, estou aqui para convidar todos vocês para encontrar comigo sábado que vem, às 4h30 da tarde, no Shopping Pátio Olinda. Receba o que eu tenho a dizer! E viemos convidar vocês, dia 21 e 22 de novembro, às 19 horas, aqui no Espaço Posto. Vem! Olá, eu sou Daniele Valentim, diretora das séries Pretas da História e História de Preta, que serão exibidas sábado no Cinema São Luís, a partir das 14 horas. A entrada é gratuita. A Farra dos Poetas, dia 22 de novembro. Aonde, Ariel? No Recife Antigo. Você não pode perder. Às 20 horas, a gente te espera lá. Olá, pessoal. Eu sou Andréia Luiza e domingo estarei no Nexus Bar, na Boa Vista, a partir das 17 horas. Projeto Casa de Bamba Brasilidades. Este domingo, dia 23, a partir das 16 horas, na frente do Paço do Frevo. Estou passando para confirmar nossa presença neste domingo, dia 23, no Ferroviário de Afogados. Aqui é o Cadu do canal, passando para convidar geral para o Break do Verão Cypher Recife, que vai acontecer nesse domingo, a partir das 10 horas da manhã, num Cais do Sertão. Então não perde não, hein? Vamos nessa. E segue a programação que celebra o Dia da Consciência Negra, comemorado ontem. O Novembro Negro é um evento que traz uma imersão na cultura afro e que reforça a importância da diversidade, identidade e resistência. Camila Torres, conta mais pra gente, por favor. Tem programação em vários lugares da cidade, né, Maristela? Mas eu tô aqui, ó, no Pátio de São Pedro, na região central do Recife, onde tem, ó, o mercado montado aqui especialmente para valorizar o trabalho das pessoas pretas. Ana Benedita, fala para mim da importância de ter não só a data, mas eventos assim, mostrando e valorizando as nossas raízes. Boa tarde. Boa tarde. Esse momento é um momento de culminância, né, de finalização desse processo que está sendo construído desde o início do mês. Importante para nos fortalecer, importante para fazer com que a sociedade possa pensar que esse momento não só é o dia 20, não só é novembro, é o ano inteiro de respeito, né, de solidariedade, mas acima de tudo, de uma luta antirracista. Muito obrigada, viu, Ana Benedita? Vocês estão vendo que nem todas as barracas estão montadas ainda, é porque o horário oficial da movimentação começar por aqui é às 2 da tarde, tá? Esse daqui é o Afoxé Araumim, do bairro Vasco da Gama. Vai Roger aqui comigo para falar da caminhada, do cortejo que tem hoje, 6 da noite, não é isso, pai? Isso. Hoje nós teremos uma caminhada muito importante para o povo negro que faz a cultura de povo preto dentro dessa cidade, né? A caminhada vai sair daqui do Pátio do Terço e vai se encerrar aqui no Pátio de São Pedro, dentro da programação do Mercado Afro.
Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês. Deixa eu aproveitar para poder falar também de um trabalho importante de combate ao racismo e que todo mundo pode participar. Um trabalho que é feito pela internet, pela plataforma Conecta Recife. Marco Aurélio, o secretário de Direitos Humanos do Recife, está aqui para poder falar para a gente. O que dá para fazer pelo Conecta Recife, secretário, nesse trabalho de combate ao racismo e que todo mundo pode participar? Boa tarde. Boa tarde, é isso. Nós temos de forma pioneira, inclusive a cidade do Recife, a única cidade do Brasil que tem uma plataforma, uma ferramenta como essa para combater o racismo, para combater o preconceito. Através do Conecta, o denunciante ele pode preencher, e lá é bem autodidático, né? Você pode preencher qual tipo de racismo, onde sofreu esse racismo, pode falar por mensagem de voz, inclusive, colocar foto. E para a gente, enquanto gestão, é importante para a gente construir essa política estruturante, porque é através desses dados, e por isso que a gente insiste que as pessoas vistam essa camisa do antirracismo, para que a gente possa ter dados suficientes e buscar a devida informação para combater esse racismo. Por exemplo, a gente hoje entende, e houve um aumento, por exemplo, no racismo em estado de futebol, e a gente consegue fazer hoje uma ação voltada nesse sentido, com racismo não tem jogo. A gente entende hoje que mais de 50% são mulheres vítimas de racismo que sofrem essa intolerância, por exemplo. Secretário, mas o que vai ser feito com a mensagem que foi enviada lá? Uma denúncia? Que providências que vão ser tomadas? Esses dados chegam para o nosso centro de referência Margarida Alves, onde nós temos técnicos, assistente social, psicólogo, advogado, que vai fazer um atendimento individualizado e encaminhar a denúncia para frente, seja o Ministério Público, seja para a Polícia Civil. E para nós, enquanto gestão, nós estruturamos toda a política pública, porque é uma prioridade do prefeito construir essa cidade antirracista. Secretário, muito obrigada pelas informações. Pessoal, tá aí, ó. O Dia da Consciência Negra foi ontem, mas a consciência negra precisa fazer parte da vida de toda a sociedade. Tá aí a data para fazer um convite à reflexão. Maristela. Respeito sempre, né, Camila? O ano inteiro. Obrigada pelas informações. Os meses de novembro e dezembro são oficialmente o período de confraternizações. São encontros entre amigos de infância, amigos da faculdade, a turma do trabalho, vizinhos, parentes. E o amigo secreto é uma das brincadeiras preferidas para esse momento de celebração. Uma troca de presentes divertida, mas que pode deixar algumas pessoas meio decepcionadas com o que ganhou. A gente conversou com algumas pessoas que contaram algumas dessas experiências com o amigo secreto. Às vezes a gente dá o que quer receber, mas não recebe o que quer, né? Mas aí a gente tira, releva. O último que eu participei, a pessoa não me deu presente, me deu o valor do presente. E eu até brinquei. Disse, R$20, olha aqui o meu presente, ainda vou comprar. Mas aí vai sair do meu agrado, né? Para você, quais as boas práticas, assim, para que ninguém fique triste com o presente que receber? Comprar justamente o que queria receber, né? Aí todo mundo sai feliz. Eu comprei um presente razoável, né? E na hora, quando vieram me dar, que eu abri, eu digo, meu Deus. E eu disse na hora que eu não gostei. Qual foi a reação da pessoa que deu o presente? Disse, menina, como tu és. Aí eu digo, eu sou sincera, eu não gostei. Como é que a pessoa dá um presente para agradar, né? Para a pessoa adequada, a pessoa vem me dar um negócio desse, horroroso. Gostei não. Qual é a boa prática, então, para quem participa de um amigo secreto? Respeitar os valores, procurar o que a pessoa gosta? É assim, o ano passado eu não participei não, ano retrasado eu participei, aí a gente determinou um valor e assim, perguntava a alguém, né? Ó, se eu lhe tirasse, o que era que você gostaria de ganhar neste valor? E a pessoa dizia, fica mais prático, não é não? Porque um agrada todo mundo, um agrada o outro. Esse ano vai ter amigo secreto? Eu acho que não, mulher. Esse ano não. A gente fez que era mais ou menos de R$50, que quando a gente se empenhou de procurar e entregar o presente, quando eu recebi o meu, não valia nem 10. Aí, desse dia em diante, até hoje eu não quis mais brincar de amigo secreto. Eu me empolguei bastante para dar o presente à pessoa e quando eu abri era um pano de prato. E assim, para você, qual é a boa prática para que ninguém fique triste com o presente que ganha? É só você pensar no próximo. Você pensando no próximo, você vai dar um presente que a pessoa vai gostar.
Presentear como se fosse para você mesmo, né? Bora conversar com Natália Diello sobre esse assunto. Ela está com uma especialista que vai trazer algumas dicas de como evitar que essa brincadeira se transforme numa grande decepção, né? Bora terminar o ano sem polêmicas, né, Natália? Maristela, vou mentir não, que é horrível com o depoimento do pessoal, porque eu me identifiquei de vários amigos secretos que eu já participei, passei por situações bem constrangedoras. Que bom que inventaram esse negócio de valor estipulado, né? A gente está aqui com Rosélis Gomes, que é consultora de imagem e etiqueta. Primeiro de tudo, boa tarde, Rosélis. Por quê? Hoje em dia tem se usado, né, essa coisa do valor estipulado do presente. Por que é tão importante seguir essa regra? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela e todos que nos assistem. Bem, é muito importante seguir a regra porque aí a gente coloca todo mundo num grau de equiparação, né? No momento que se estipula a regra de valores, ninguém sai perdendo, digamos assim. E também não tem aquela situação de constrangimento, então ninguém fica constrangido. No momento que se estipula o valor, mesmo que você não conheça a pessoa, com o valor estipulado fica tudo equiparado. Todo mundo vai presentear com algo que está ali naquela mesma linha de crédito, digamos assim. Porque tem gente que às vezes diz, poxa, gostei tanto do meu amigo secreto, é meu amigo mesmo, vou dar um presente melhor, mas aí se descumprir a regra pode causar constrangimento. Pode causar muito constrangimento. Na verdade, assim, quando a gente passa ali muito do valor que foi estipulado, claro, passar um pouquinho do valor é normal, mas passar muito, outras pessoas que estavam ali, que compraram aquele presente dentro do valor estipulado, ou só tinha aquele valor para ser, né, presentear a pessoa, fica naquele lugar de constrangimento. Se você gosta muito dessa pessoa, tirou sua melhor amiga, ou uma pessoa que você quer ofertar algo melhor, deixa para depois, segue a regra lá do amigo secreto e compra um outro presente por fora e dá em outro momento. Rosélis, às vezes acontece de você não conhecer muito bem a pessoa, né? E aí, como é que faz para escolher um presente legal? Eu sugiro itens básicos. Vai lá no básico, acredito que uma camiseta básica que todo mundo usa, um chinelo de borracha, né, que todo mundo vai na praia, na piscina, itens personalizados que hoje em dia é algo que está muito na tendência, um kit para escritório, para deixar na mesa do escritório com mousepad, caneta, agenda, personalizado. Então, assim, geralmente a maioria das pessoas gostam muito de produtos personalizados. Direto agora tem esse negócio de inimigo secreto, né? Sim. Dá para ser engraçadinho no inimigo secreto, mas no amigo secreto não, né? Não, de jeito nenhum. No inimigo secreto, participa quem quer. E você também tem o direito de dizer que não quer participar. Mas no amigo secreto, não. No amigo secreto, a situação tem que ter ares leves, gentis, nada de fazer brincadeirinhas fora do tom, de mau gosto, ou contar uma situação que vai constranger o presenteado. Isso não existe. Rosélis, e se for na empresa, você tirou o chefe, quais são as dicas para amigo secreto na empresa? Segue a mesma regra, porém tirou o chefe também vai seguir a regra de valores, né? Se conhece, já tem um pouco mais de conhecimento sobre os gostos do chefe, vai lá naqueles onde você acha que vai acertar de cara, se não, vai nos itens básicos mesmo. Então é melhor garantir nesse negócio de valor ali estipulado, facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. O valor estipulado facilita para todo mundo porque você tem noção de produtos que estão dentro daquele mesmo nível, onde todo mundo vai conseguir ser gentil e aproveitar o momento, obedecer, confraternizações de finais de ano. O amigo secreto é um momento leve. Por nada. Muito obrigada por essas dicas, viu? Boa tarde. Boa tarde. A gente volta com você, Maristela. Que seja leve, descontraído, como tem que ser, né, Natália? E olha só que ideia bacana. Na região metropolitana do Recife, tem um projeto que leva livros aos passageiros do transporte público, incentivando o hábito da leitura durante o deslocamento. O melhor é que ninguém deixe essa leitura pela metade, viu? É só levar o livro para casa e depois devolver. 30 ônibus que fazem as linhas Igaraçu, centro do Recife, e Terminal Pelópidas, prefeitura, receberam porta-livros como este. De literatura infantil a obras de não ficção, os passageiros poderão ler no caminho ou levar os títulos para casa. Gosto muito de ler e eu acho que isso aí é um incentivo, principalmente para a gente criar esse hábito quando a gente está fazendo um percurso muito grande. Acaba que passa o tempo e chega em casa rapidinho. A parceria entre Consórcio Conorte, Faculdade Uninassal e Bienal do Livro de Pernambuco começou em 2023.
Só este ano, mais de 3.000 passageiros viajaram através da leitura, de acordo com o consórcio. A ideia é que as pessoas façam os livros circularem, que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. A gente tem um alcance bastante significativo. Hoje, no mundo tão digital, onde as pessoas gostam de ver tantos vídeos, tantos resumos, né? Então, você trazer o deslumbre da leitura e voltar com esse deslumbre da leitura, principalmente dos pequenos até as pessoas, é uma democratização, querendo ou não, da educação. E é o que a gente acredita, que a educação é uma grande mola transformadora. Então, se a gente não traz isso para a sociedade, né, a gente não transforma o mundo. O professor de língua portuguesa, Glaucio Ramos, também é parceiro. Desde 2017, ele roda com o projeto Leitura na Esquina. Circula com um trailer repleto de livros, visitando escolas na cidade de Paulista, contando histórias e emprestando livros. Nos convidaram para participar fazendo doação de livros. Foi um mega convite, eu adorei o convite. Então, distribuir os livros para democratizar a leitura, o acesso ao livro à criança, para a gente é o nosso propósito de vida. Uma outra coisa interessante é que quem não quiser pegar o livro físico pode só apontar a câmera do celular para esse QR Code. Aqui ela vai ter acesso a diversas bibliotecas digitais, onde ela pode baixar livros também de forma gratuita, ou seja, mais uma forma de incentivar esse interesse pela leitura. Quem carrega um livro nunca está sozinho. O Averaldo aproveita o percurso até o trabalho para ler. O tempo passa mais rápido e a viagem fica mais agradável. É mais ou menos quando eu tenho tempo para ler. Eu chego em casa muito tarde. E na hora do almoço, né? No descanso eu dou uma lida também. A viagem fica bem melhor, né? Agradeço demais a sua companhia e participação no NE1 de hoje. A gente está de volta amanhã. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você. Bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.